Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TVJ, São Tomé das Letras, TV São Tomé das Letras agora, Joel e Karen, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, tá? Bom, acho que já não sei se vai passar antes ou depois. Meu Namastê a todos que me acompanham no YouTube, no meu canal, Cracar, ou Chico Penteado, ou na minha página, Chico Penteado Ufologia, que eu criei agora só com os vídeos, né? Só com as reprises. Tá? Se alguém não quer saber onde estão meus vídeos, é só procurar em Chico Penteado Ufologia. Chico Penteado Ufologia na YouTube, onde tem as reprises dos vídeos velhos. Tá? Para quem não assistiu na ocasião, não assistiu de primeira mão. Tá? Bom, eu estou fazendo aqui um teste com câmera, porque a YouTube modificou os procedimentos de envio de câmera. Uma sacanagem muito grande, estou aqui demorando horas para mandar. Tendo altos problemas, era tão simples, sempre foi tão simples por muitos anos, eu não sei qual é a graça de dificultar, né? Mas enfim, hoje, para fazer um teste, eu vou fazer um programa um pouquinho mais curto. Eu vou falar de uma coisa que me aconteceu alguns anos atrás, uma historinha, que eu vou chamar de cultura espiritual mínima. Os ETs falam muito para mim, nas vezes que eu tive contato, dessa questão da cultura espiritual mínima. O que seria uma cultura espiritual mínima? É rezar? É ter uma religião? Não. Porque todo mundo sabe intimamente o que é fazer o bem e o que é fazer o mal, todo mundo sabe o que é o você e o outro, né? Então, às vezes a gente quer, por exemplo, dizer assim, bater no peito e falar assim, eu sou desta religião, desta boa religião e você daquela má religião, mas não é isso que faz você ter cultura espiritual. A cultura espiritual, ela está associada a como você se porta, né? Por exemplo, como você se porta com os animais. Eu estava numa festa outro dia, eu vi uma festança, um monte de gente comendo, um monte de comida sobrando na mesa, entraram 2 cachorros vira-latas pelo sítio e começaram a fuçar, e ela era uma cachorra magra, e a gente vê com as tetas dela que ela tinha parido, né? E aí eu vi o dono enxotou, né? E umas pessoas lá enxotaram os cachorros, né? Eu achei que era um horror. Aí eu peguei um monte de salsicha, eu sou vegetariano, né? Pus num prato como se eu fosse comer e saí lá fora e joguei pro cachorro, né? Então isso aí é cultura espiritual mínima, quer dizer, é uma preocupação com o outro. Por exemplo, eu estava no ônibus outro dia, uma mulher estava assim, você sabe que o ônibus é assim, tem aquele espaço na frente, todo mundo embola na catraca e não entra, e não dá espaço para os outros entrarem. Esta mulher, ela ficou embolada na catraca, estava arrumando o casaquinho dela, né? E eu do lado de fora. Aí eu dei um totó nela e falei, e entrei, e fui pro lado da frente do ônibus, que estava totalmente vazio, né? Onde ela poderia arrumar o casaco, pintar a cara, fazer o que ela quisesse. E ela olhou feio para mim, como dizer assim, como que você toca uma madame dessa maneira, né? E eu olhei para ela e fiz assim, bom, desculpa, mas eu também preciso entrar, eu também preciso usar o ônibus. E ela engrossou, e aí a gente brigou e teve uma história. Então, assim, tudo isso é cultura espiritual mínima. É o que está atrás de mim, é o que está à frente de mim. Uma vez, outra história que eu associo com falta de cultura espiritual mínima, também uma mulher estava num restaurante, ela conversando com a amiga, no quilão, né, naquela fila, ela conversando, ela parada, olhando para a salada, não pegava, e um monte de fila de gente atrás, e a frente já tinha limpado, porque as pessoas já tinham pegado tudo que tinham que pegar, já tinham pago. Né? Aí eu encostei nela e falei assim, oi, dá pra você ser um pouco mais devagar do que você está sendo? Né? Ela ficou ofendida, né? Mas a pessoa não está preocupada com os outros, né? A gente vê isso no trânsito, vê isso na falta de ecologia, gente que, né, faz uma série de maldades aí, de série de coisas. Então a cultura espiritual mínima é uma preocupação com a natureza, uma preocupação com o teu papel na sociedade, participar sim dos assuntos políticos, porque importa você ter eu não acho que você não pode ficar falando de fadas e flores e as coisas vão acontecendo e você negligencia o mundo que você mora, né? Então tudo isso é cultura espiritual mínima. Eu vou dizer de onde eu tirei essa cultura espiritual mínima. Há muitos anos atrás
eu participava frequentava um grupo da Cris de Pascoal. Ela tinha um grupo muito legal que chamava Grupo Cron, de transcomunicação. Eles tinham aquela bolha sonora e vinham umas vozes. E várias vezes eu tive confirmações de que acontecem coisas mesmo por transcomunicação. E na primeira vez que eu fui lá, né, eu cheguei muito cedo, era em Camilópolis, né, em Santo André, e tinha um degrauzinho assim na casa dela, onde eles faziam essas sessões, e eu sentei e comecei a meditar, né? Naquela época eu estava mais envolvido com o budismo, meditava melhor. Hoje em dia eu ando meio perturbado, assim, com tantos problemas, tantas coisas, não tenho negligenciado um pouco a prática espiritual. Eu confesso mesmo. Mas aí o que aconteceu? Aí eu estava meditando, estava lá no 7º, entendeu, grau, e aí um carinha me cutucou e fez assim: oi, você está meditando? Eu dei aquele susto, né? Eu saí do fundo, eu estava longe, dava para ver, entendeu? Acho que não era necessário perguntar. Aí eu olhei para ele, eu não sou assim já o mais simpático, né? Minha índole reptiliana não é de passar a mão nos outros, no cabeça dos outros. Eu falei assim: olha, eu estava até você me interromper. E ele ficou sem graça, assim, ficou quieto. Aí eu falei assim: mas tudo bem, como que você vai e tal? Aí ele me contou que ele gostava de ufologia, que ele fazia vigílias lá no Tocantins, né? Era muito interessante o trabalho dele de vigília. E ele falou assim para mim uma vez, ele falou nesse mesmo dia, quando a gente começou a conversar, né? Eu desisti da meditação, e ele começou a falar assim que uma vez um UFO veio muito baixo para ele, mas não chegou assim a 1 metro de altura, mas não abriu a porta, não deixou nem ele entrar, nem saiu o ET. Né? E que ele se sentiu extremamente frustrado. Ele falou assim: poxa, por que eles fizeram essa sacanagem comigo? Né? Eles têm que entender que nós humanos somos como crianças. Lembro bem que ele usou essa palavra. Aí eu falei assim para ele: são como crianças, né? Mas ele falou assim: por que eles não abriram a porta para mim? Eu falei assim: talvez porque tenha faltado uma cultura espiritual mínima, né? Me veio à cabeça falar isso. Eu falei assim: o senhor viu que o senhor me interrompeu na meditação e tal. Quer dizer, criança é uma coisa, mau comportamento é outra. Né? Eu fui bem duro com ele, assim, bem seco, assim. E ele ficou meio com raiva de mim e foi embora. E aí, depois, na hora da sessão, tinha a sessão que tinha aquela tal bolha sonora e funcionava mesmo. Aquilo realmente funciona. Eu dou meu aval. Aquilo que a Sônia Rinaldi, a Cris, tal, que o Orato fazem, funciona mesmo. Aí o cara foi perguntar, ele foi perguntar a mesma coisa. Ele chegou lá na frente e falou assim: olha, uma vez eu vi um disco, mas ele não abriu a porta para mim, e nem o ET saiu, nem me deixou entrar. Eu gostaria de saber o porquê disso. E aí assim, o que faltou, o que eu errei, né? Aí a voz falou assim: falta uma cultura espiritual mínima. A voz falou isso para ele. Porque existe uma cultura espiritual mínima, um mínimo de respeito pelo outro, de respeito pela diferença, de respeito pelas necessidades do outro, pela hora do outro, que a gente percebe que a pessoa tem ou não tem, e o ET também percebe. Então, por exemplo, tem pessoas para mim que me ligam assim 2 horas da manhã para perguntar assim: reptiliano come carne? Eu namoro uma mina, não sei o que, será que ela é ET? Quer dizer, as pessoas não pensam, né, que eu tenho hora para dormir, que eu tenho hora, entendeu? Que eu trabalho, né? Ou muitas vezes as pessoas fazem muita coisa assim que você percebe que ela não pensa no outro, né? Ela não se desculpa, não fala obrigado, né? Então assim, até parece até que isso degenerou bastante nos últimos anos. Antigamente as pessoas eram bem mais educadas, no meu tempo de criança, no meu tempo de... assim, aquela coisa tradicional funcionava melhor. Entendeu? As pessoas estão muito soltas, assim, falam o que querem, mas não respeitam os outros, está muito assim. Isso é a cultura espiritual mínima, não é você se agarrar a uma Bíblia, ou um Alcorão, ou um livro dos Espíritos, ou
ou um livro budista e dizer eu tenho uma cultura espiritual mínima porque eu tenho um batizado ou uma religião, né? Aquelas pessoas que deixaram uma cachorra morrer de fome quase ali na festa, elas tinham uma religião. Isso não é isso que fazem delas ser espiritualizadas. Assim como, por exemplo, eu vejo muito na internet, no Face, né? Pessoas se chamando assim, despertos. Nós somos despertos, né? Eu acho perigoso você falar você é um desperto, porque para você ser um desperto, né? Essa expressão era usada pelo Buda para dizer a alguém que teve uma consciência total do universo. Não é porque você sabe que ET existe ou porque você sabe que reencarnação existe, se você tem uma certa vivência espírita ou espiritualista ou New Age, que isso faz de você um desperto, né? Assim, isso é um título muito alto. É uma pós-graduação de pós-mestrado em espiritualidade. Eu, particularmente, eu conheci só um homem na minha vida que eu tenho certeza que era desperto, que foi o Bhante Gunaratna. Quando eu praticava o budismo, eu me afastei da casa budista. Uns anos atrás, eu tive um TLTT. E esse homem, ele tinha realmente, era um velho indiano, ele tinha uns olhos penetrantes, negros. Ele olhou para mim e eu me senti assim, uma titica de galinha. E quando ele olhou para mim, ele falou assim, namastê, namastê, como vai? Tudo bem? Você é o tradutor? Eu era o tradutor. Ele falou assim, bem-vindo, tal, não sei o quê. E eu não conseguia aguentar sentar muito perto dele, porque eu me sentia sujo perto dele, daquela aura que ele tinha. Aquilo é um desperto. Aquele homem irradiava uma luz, um calor, entendeu? Uma coisa não humana, como um ET emana uma coisa não humana, ele emanava uma coisa já sobre-humana, que era de um desperto. Isso para mim é um desperto, né? Não simplesmente você ter um pouquinho de consciência de reencarnação, ou sei lá, achar que a Terra é oca, ou saber algumas coisas esotéricas faz de você um desperto. Não, é mais. Aquele homem meditou assim desde os 10 anos de idade, entendeu? Viveu uma vida monástica, uma vida de castidade, de vegetarianismo, entendeu? Sofreu muito, foi apartado da família dele, entendeu? E tudo mais. Então, isso é ser espiritualizado e ter uma consciência espiritual desperta. Isso não é nem o mínimo. Mínimo é o mínimo. Ter a consciência espiritual alta, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Tá bom, pessoal? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê.